boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, 24 de dezembro, eu gostaria de fazer um registro que eu esqueci de fazer ontem. Ontem completou um ano do falecimento do meu tio, Laete Rosado. Eu fiz minhas orações, lembrei dele, mas aqui no programa esqueci de registrar. Então, só esse registro para os amigos, os familiares que não se recordaram, façam aí uma oração, é sempre bom, tanto pelos que partiram quanto pelos que ficaram. E hoje, 24 de dezembro, véspera de Natal, quando as famílias se reúnem, principalmente as famílias cristãs, para trocar presentes, para se abraçarem, para se confraternizarem. E o mês de dezembro é marcado por muitas ações de solidariedade, por muitos trabalhos voluntários, por muitas ações, né, nas comunidades mais carentes. E eu sempre digo que o meu desejo é que o ano inteiro as pessoas façam isso, e não só no Natal. Que jantem com a família toda unida, não apenas no dia 24, mas todos os dias 24, 23, 20, enfim. E que mesmo aquelas pessoas que não acreditam, que não são cristãs, que que não têm nenhum credo religioso, que não acreditam na espiritualidade, ou na vida após a morte, ou antes dela, mas que a gente possa aprender um dos principais ensinamentos que Cristo nos deixou, que era o respeito, que era a empatia, a solidariedade, a caridade. Jesus resumiu todos os mandamentos já ditos anteriormente em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E tenho certeza que se nós só fizermos com o próximo o que a gente deseja ou desejaria que fizessem conosco, com certeza a gente não vai agredir, a gente não vai enganar, a gente não vai mentir, a gente não vai fazer nada de errado, nada de mal, porque a gente não quer que ninguém faça isso conosco. Então, que nesse momento que a gente vê tanta intolerância, tanto desrespeito à divergência, ao pensamento em contrário, que a gente possa lembrar que quando todos queriam, por exemplo, apedrejar a mulher adúltera, Jesus estava lá e, sem dizer que ninguém estava certo ou errado, só fez dizer: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. Então, que a gente tenha nesse exemplo, no respeito às opiniões contrárias, no respeito ao próximo, que a gente tenha isso durante o ano inteiro e não só hoje, no dia de Natal, na véspera de Natal. Perguntaram aqui o que é que você fez no cabelo. Cortei. Pronto, vou responder aí, meu amigo. Agora, pronto. Eu pensando que ele ia dizer assim: rapaz, elogiaram aqui sua mensagem, mas aí fala no cabelo, aí ela se inspira aqui para fazer. Perguntam tanta coisa, mas começar nesse espírito de Natal. E nesse mundo, boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV, nesse mundo tão louco, tão maluco que nós estamos vivendo. Mossoró já chegou a 216 homicídios, como o homicídio mais recente de uma mulher que foi morta na sala de sua casa. 216 homicídios, um dos meses de dezembro mais violentos. Eu vou trazer esses números aqui oficialmente. Muita gente morta nesses últimos dias, se aproximando do Natal. E na data de hoje, importante lembrar, mas todos os dias, na data de ontem, na data de amanhã, é importante que a gente possa enaltecer os grandes gestos, e não poderíamos deixar de falar aqui da Operação Sorriso, uma das maiores organizações médicas voluntárias do mundo, que está de volta ao Rio Grande do Norte pela 5ª vez para a realização de mais um programa de correção de lábio leporino e fenda palatina. Vai ser a partir do próximo ano, mas já está próximo, né? O próximo ano está aí, 13 de janeiro.
na missão humanitária, que merece todo o nosso abraço, nosso carinho, os nossos parabéns. Deve ser realizadas cerca de 50 cirurgias em Mossoró entre os dias 15 e 18 deste mês. A operação por si só já fala tudo. Operação Sorriso. Aquelas pessoas que têm lábio leporino, fenda palatina, poder dar um sorriso lindo, maravilhoso, depois desse belíssimo trabalho que é realizado, tá bom? Já estou agradecendo aqui de antemão o pessoal que está ligando, desejando Feliz Natal, Sidney Márcio no Liberdade 1, muito obrigado. Também o meu amigo Adriano Gifone, lá da Abolição 4 e toda essa gente querida. O nosso livro de hoje, quando a humanidade comemora mais uma vez o nascimento do menino Jesus, é ele que está de volta aqui. Esse livro de Mark W. Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Um livro maravilhoso para qualquer um ler. Os ensinamentos de Cristo neste livro podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar nossa saúde emocional. Belo livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Pode participar pelo nosso WhatsApp 988686150 e fazer sua inscrição a partir de agora. Tá valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Nesse período de fim de ano, né? Período de festas, de confraternizações, onde os corações estão mais amenos, e aí também serve para reflexão. E eu lembro que no ano passado, nesse período, aqui na bancada, a gente até discutiu um pouco sobre a forma como aquele ano havia transcorrido, como foi um ano eleitoral e uma eleição bastante acirrada sob o ponto de vista dos ânimos dos personagens que estavam em volta dessa campanha eleitoral. E aí houve uma polarização ideológica, por gravidade, atiçou muito o sentimento das pessoas e que, infelizmente, atiçou de forma negativa. As pessoas se distanciaram, os amigos brigaram por conta da campanha eleitoral, familiares não conseguiram chegar ao Natal para sentar à mesma mesa por conta de questões que envolveram um debate inflamado, um debate, eu diria, até sem uma condição lógica sob o ponto de vista das relações humanas. Porém, foi assim que se deu. E aí, hoje, eu olhando uma pesquisa da Datafolha feita agora, revelou que 50% dos usuários da rede social WhatsApp deixaram de participar de diálogo envolvendo política. Essa pesquisa é nova, é de agora. A justificativa dessas pessoas: evitar brigas com familiares e amigos. Em tempo de polarização, a autocensura é maior entre os funcionários públicos, que aí a pesquisa alcançou 61% dos entrevistados afirmaram que deixaram grupos de amigos, de familiares, para não entrar num debate acirrado. E pessoas com ensino superior chegou a um índice de 59%. No geral, 1 em cada 4 pessoas saíram de algum grupo para não discutir. E 19% bloquearam algum perfil de amigo, de familiar ou mesmo de empresa por discordar de suas posições políticas. Nós temos dito aqui com muita frequência que as pessoas poderiam ter uma maior consciência, uma maior responsabilidade para entender que um debate político não é uma briga. Essa questão de nós contra eles, aqui é bom, quem está do outro lado é ruim, aqui está o honesto, do outro lado está o desonesto,
esse é uma divisão que só beneficia a políticos, a grupos políticos que estão disputando o poder. Só isso, nada mais. Ela não enriquece em absolutamente nada a vida das pessoas, muito menos as relações humanas. Você brigar com um vizinho histórico, um vizinho seu desde sempre por conta de políticos, de partidos, por conta de uma campanha eleitoral. Você brigar com um irmão, com um tio, com um sobrinho, com um amigo, por conta da disputa eleitoral, é algo que a gente não consegue imaginar de uma forma, eu diria, sob o aspecto do ser humano, sob o aspecto do respeito, sob o aspecto do carinho, do amor. É impossível você imaginar isso. Mas, infelizmente, isso ocorre. E o nosso país está cada vez mais dividido. Isso é o que preocupa mais. A gente não vê possibilidades, pelo menos a curto tempo, para que essas relações sejam organizadas para melhor porto. A gente não vê. Daqui a pouco tem uma campanha eleitoral, daqui a pouco tem um acirramento, daqui a pouco as redes sociais estão usando para isso. E daqui a pouco temos amigos, amizades sendo desfeitas, amigos se transformando em inimigos, parentes distantes um do outro, por conta de políticos que vão a uma arena como se fosse uma briga em busca do poder. Infelizmente, é isso que nós vamos continuar assistindo pelos próximos tempos. Ontem eu lembrei da confusão envolvendo a informação de que o presidente Jair Bolsonaro poderia ter câncer. Ele deu uma entrevista de manhã e disse que ia fazer uns exames e que provavelmente tinha câncer de pele. Aí os jornais noticiaram, depois ele disse, estão querendo me matar, eu não tenho câncer, coisa nenhuma. Mas ele quem tinha dito. E eu tenho alguns aplicativos de notícia aqui no celular, que quando os jornais atualizam as notícias, chegam aqui, né? E aí chegou uma, Bolsonaro leva tombo no banheiro e é hospitalizado. Eu, pronto, parece que eu estou vendo, amanhã vão dizer que é mentira. Mas o presidente sofreu um acidente doméstico, levou um tombo no banheiro, no Palácio do Alvorada, passou a noite no hospital, mas já está de alta, já recebeu alta, nenhum problema mais grave com relação ao presidente. E uma notícia que ganhou destaque é que todos os anos os presidentes da República publicam um indulto de Natal. Teve um de Michel Temer, que chegou a ser bloqueado suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na minha opinião, foi uma intromissão no papel do Executivo. Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo fez. O alcance do decreto presidencial foi cada vez sendo mais ampliado. Só que nunca nenhum indulto de Natal havia sido dirigido a uma categoria especificamente, pois o presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto de Natal. Os presidentes da República têm esse poder de perdoar crimes que as pessoas estejam respondendo, até porventura condenados. E o presidente Jair Bolsonaro concedeu perdão presidencial, indulto natalino, a policiais militares condenados por crimes culposos. É o primeiro, desde a redemocratização, que delimita uma categoria específica dentro do benefício, já que esse indulto geralmente carrega um conceito mais humanitário e impessoal. Olha, dentro daquele quadro que nós falamos ontem, da depressão no final do ano, umas pessoas até interagiram aqui com a gente, confirmando tal, alguma coisa, alguém até discordando. Mandar um abraço aqui para o Marcos Martins de Santo Antônio, nosso amigo Francisco Iná do bairro Barrocas. Bancos, acabou já hoje, hein? Só funcionou até às 11 horas, de 9 às 11. Parou, só na quinta-feira. O comércio abre até às 18 horas. E quem está ainda para fazer as compras de Natal, a carne do churrasco, sei lá, o peru, a bebida, o vinho,
o supermercado só abre até às 18 horas de hoje, tá? Então corra, porque só tem a tarde para fazer tudo isso e evitar um pouco o estresse de final de ano e da noite de Natal também, né? Completando aqui a informação do indulto natalino, né, que chama também a atenção, é que o decreto, que é o decreto 10.189/2019, que foi publicado no Diário Oficial da União, concede o indulto a pessoas que tenham sido acometidas por algumas enfermidades. Por exemplo, paraplegia, tetraplegia ou cegueira adquirida posteriormente à prática do delito ou dele consequente. O decreto também concede perdão de pena para quem tenha doença grave permanente, que simultaneamente imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal. As pessoas com doença grave também foram alcançadas pelo indulto, como neoplasia maligna, câncer no caso, ou síndrome de deficiência imunológica adquirida, AIDS, em estágio terminal também podem receber o indulto. Nesses casos de doença, será preciso comprovação por laudo médico oficial ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo de execução penal. Então, isso está contido dentro desse decreto, assinado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de dezembro. Bom, Edmundo falou há pouco aqui do homicídio que aconteceu hoje pela manhã, o assassinato de uma mulher, que é o de número 216 em Mossoró. Eu lembro bem que no primeiro semestre houve uma redução no número de homicídios e, apesar de ter acabado de assumir o governo, a governadora Fátima Bezerra ocupou todos os espaços para dizer que ela era a grande responsável pela retomada da segurança, que estava melhorando, que tinha diminuído. Depois, no segundo semestre, nós tivemos aí abrir a porteira, um desmantelo de homicídios aqui em Mossoró. E esse mês de dezembro, então, foi terrível. Novembro e dezembro, né? Nós temos o E pior aí dezembro da história. eu gostaria de ver a governadora agora dizendo, olha, se nós comemoramos quando melhorou, agora a gente tem que assumir a responsabilidade porque piorou. Né? Mas a gente não vê isso. Nós temos o pior dezembro da história, né? Em Mossoró. Os números de homicídios em Mossoró em 2019 serão menores do que os números registrados em 2018. Em 2018, nós tivemos 249 assassinatos ocorridos em Mossoró. Esse ano nós estamos com 216, provavelmente vai superar a casa dos 220 homicídios, muito provavelmente. Agora, se comparar os números do primeiro ano do governo Fátima Bezerra em assassinatos em Mossoró, esse já é um ano recorde em relação ao primeiro ano da gestão de Robson Faria, em relação ao primeiro ano da gestão Rosalba Ciarline. Para trás nem se fala, porque tínhamos menos. Exatamente. Então, o seguinte, nós dissemos aqui que sempre no primeiro ano de governo, a questão da segurança pública, ela tem uma espécie de... ela dá um tempo naquela violência, porque está entrando um novo comandante da polícia, do comando da Polícia Militar, está entrando um novo delegado da Polícia Civil, está entrando um novo secretário de Segurança e da Defesa Social, e aí chega cheio de vitalidade para superar as dificuldades. Porém, como não há um planejamento, como não há um plano estratégico para combater o crime organizado, para inibir a escalada da violência, esses episódios, esses casos de violência, eles voltarão normalmente. É isso que está acontecendo. O governo atual, como os governos anteriores, não tem um plano para garantir uma segurança pública, pelo menos razoável. Não tem. E repete as mesmas coisas que fizeram os governos anteriores. Por exemplo, a semana passada, a governadora Fátima Bezerra entregou veículos às polícias civil e militar.
na semana passada. Fez um evento na sexta-feira, entregou as chaves, tal. Veículos que foram encaminhados pelo governo federal, através da Secretaria da Segurança Pública. Houve um investimento do Sinasp, no Rio Grande do Norte, agora, de 3 milhões e 200 mil reais. A governadora fez um discurso, disse que ali era um esforço do seu governo para reforçar a segurança pública do Rio Grande do Norte. Ou seja, sequer teve a humildade para dizer que ali era uma ação do governo federal, em parceria com o governo do Estado, para reforçar equipamentos das polícias civil e militar. Essa é a verdade. Porém, como outros gestores, a governadora faz o mesmo. Chama um evento, entrega a chave de viaturas, esquece de dizer que foi o governo federal que encaminhou os recursos para a compra daqueles equipamentos e aí faz o blá 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 para a galera. Só que, na realidade, a realidade é outra. A família potiguar está sofrida, o cidadão potiguar de bem está preso dentro de casa, porque não tem mais coragem de sair às ruas. E por que não saem às ruas? Porque não tem segurança. Um dos assuntos mais conversados em roda de amigos, bate-papo, é com relação ao deputado Fábio Faria e suas viagens, 43 no total, a São Paulo e só 6 no Rio Grande do Norte. Um comentário jocoso e interessante, disse o seguinte: ele é um dos nomes, me parece que fortes, à presidência da Câmara dos Deputados. O comentário vem em seguida. Sabe? Se elegendo o presidente da Câmara, certamente que ele vai diminuir a quantidade de viagens a São Paulo, porque estará muito mais ocupado. Mas o outro amigo já respondeu, só que como presidente da Câmara, ele terá ainda mais dinheiro à sua disposição, só para registrar. Na verdade, ele teria um jatinho da FAB à disposição. Então, A juíza Selma, que foi cassada do mandato de senadora pelo estado de Mato Grosso, foi cassada pelo TSE, ela foi eleita usando o apelido de Moro de Saias, Sérgio Moro de Saias, porque era muito dura com os bandidos, com os corruptos lá de Mato Grosso. Mas ela foi cassada por crime eleitoral. E aí, os colegas da magistratura estão querendo provocar um constrangimento à senadora. Eles querem que ela deve perder o direito à aposentadoria como juíza para dar exemplo aos colegas e para mostrar para que os juízes não tenham pretensões políticas, que tem vários limites na atuação da justiça e depois na política, no caso dela, no Senado Federal. Eu não acho que vá à frente, porque na hora que cassarem a aposentadoria dela, quantas dezenas ou centenas de outros juízes que foram punidos com a aposentadoria por terem cometido algum ilícito. E aí vão atrás de caçar de todo mundo. Está aqui Gracineide mandando um abraço para a gente, eu, Lairinho, César, desejando a nós todos Feliz Natal, cheio de muita paz e saúde. Um abraço, valeu, Gracineide. César, pediram aqui para você comentar se a Assembleia Legislativa vai ter mesmo, foi o Zé Roberto, uma sessão especial para a votação do PROAD, né? PROED, né? PROED. Vai sim. O Executivo, no caso a governadora Fátima Bezerra, convocou Tem sim, 26 e 27. Dias 26 e 27. Próxima semana. Não, agora, né? Quinta e sexta-feira agora, né? 26 e 27. Pronto. Quinta e sexta-feira. Agora. Quinta e sexta-feira. A governadora convocou, e a convocação extraordinária já foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza, confirmou a convocação. Para que essa convocação? 2 pontos. Primeiro, os deputados vão apreciar e votar o projeto que cria o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte, o PROED. E o outro projeto é o que cria o Fundo de Desenvolvimento Comercial e Industrial, o FDCI. Esse aí é apenas uma espécie de tapia.
né? O que interessa nessa convocação extraordinária é o PROED. Por que a governadora convocou para finalmente mandar o projeto de lei para criar esse programa? Quem acompanha o Observador Político diariamente sabe que nós dissemos aqui o seguinte: a governadora cometeu o erro por ter criado um programa que mexe com a questão fiscal financeira através de decreto. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em decisão sobre o caso, afirmou que esse tipo de mudança na legislação fiscal e financeira do Estado tem que ser criada através de projeto de lei. E a governadora criou através de decreto. Ela cometeu um grande erro. Pior ainda, cometeu o erro tirando recursos dos municípios, dos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Esse programa foi elaborado pela Federação das Indústrias, FIERN, concebido ao governo, e o governo criou através de decreto. Agora chama uma convocação extraordinária, que é custo zero. Essa convocação não terá jetões para os 24 deputados, custo zero. Mas o que pega nessa questão? Provavelmente esse projeto vai ser apreciado, vai ser votado a toque de caixa. Se a governadora tivesse interesse de um debate maior, de uma discussão maior com gestores municipais, que são os maiores interessados nisso, porque são penalizados, ela não iria chamar uma convocação extraordinária dentro de um recesso parlamentar. Ela teve tempo para mandar esse projeto para a Assembleia Legislativa. Não o fez exatamente para isso, para ser aprovado sem a devida discussão. E aí, o ouvinte telespectador pode perguntar: os deputados vão aprovar? Vão. Vão porque a governadora constrói maioria para aprovar esse projeto. Como construiu naquela sessão que os deputados se retiraram do plenário da Assembleia Legislativa para não aprovar os 16,38% para todos os servidores públicos. E aqueles mesmos deputados que se retiraram se mantiveram no plenário da Assembleia Legislativa para aprovar um projeto de interesse da governadora, dando 16,38% de reajuste salarial para os procuradores do Estado. Portanto, ela fará maioria sim e vai aprovar o PROED da forma como mandou para a Assembleia Legislativa. Há mudanças. De acordo com o projeto, o governo estabelece compensações em 2019 e 2020 na parcela do ICMS que seria reduzido para as prefeituras com isenções. Em 2019, as isenções de ICMS seriam de 50%. E no próximo ano a compensação chegaria a 75%. Ou seja, a governadora admite aqui que prejudicou os municípios e agora tenta aprovar, através de lei, compensações para os municípios que estão prejudicados. Só que isso já vem um pouco tarde. Por quê? Porque os municípios prejudicados não vão pagar 13º salário, dificilmente a maioria pagará o salário de dezembro, porque perdeu receita do ICMS. Para piorar a situação, a governadora também, através de decreto, aumentou o prazo para recolhimento do ICMS de dezembro, que seria, geralmente, o recolhimento se faz no dia 14, a governadora passou para o dia 27, ou seja, sexta-feira agora. Significa dizer que os recursos do ICMS inerentes a esse período só devem entrar nos cofres dos municípios no mês de janeiro. É um prejuízo enorme para os municípios, mas, enfim, foi o que o governo fez e agora tenta remendar o erro cometido. Que, mais uma vez, peca pela falta do diálogo, né? O fato de mandar para a Assembleia foi o principal ponto que nós questionamos aqui, que essa mudança necessitaria ter o amparo do Legislativo. Mas continua sem promover o debate com os municípios, que são os maiores afetados. É óbvio e ululante que todos nós desejamos que venham mais empresas. E a gente sabe que para essas empresas virem, a gente precisa dar incentivo. Mas ao invés de o governo do Estado fazer caridade com o chapéu alheio, fazer caridade com o dinheiro das prefeituras, por que não chamar as prefeituras e dizer: olha, a gente vai dar o incentivo fiscal, vocês dão o terreno? A Prefeitura de Mossoró, por exemplo, tem um programa de incentivo,
o Prodem, que consta nesse projeto a doação de áreas, que nós temos 2 distritos industriais, para a implantação de empresas. Mas uma empresa não vem somente pelo terreno. O terreno talvez seja o mais barato. E o município não pode legislar sobre ICMS, que é um dos principais impostos pagos pelas empresas. Então, porque ao invés de fazer caridade com o chapéu alheio, a governadora não chama os prefeitos e diz, eu vou dar um incentivo do ICMS, vocês dão a área, vocês dão acesso, vocês dão a infraestrutura. É uma saída, é uma parceria. Mas não adianta falar em parceria quando tira dos municípios para dar esse benefício, mas você está sacrificando o município. Como César disse, alguns municípios estão com dificuldade, inclusive, de pagar 13º, de pagar folha. Não só mandar para a Assembleia também por si só não resolve. Olha, estão pedindo aqui para a gente, o João Neto e também o João Vitor, que a gente pudesse, se possível até terminar o intervalo, daqui até 12h40, faltam 8 minutos, se a gente pudesse divulgar aqui, acho que Lairinho, César também, quais são hoje os pré-candidatos a prefeito de Mossoró? Se é verdade que já tem 10... Não. São, bom, perguntando aqui, são 10? Nós temos, na realidade, 6 nomes postos à sucessão municipal, né? Pela oposição. Vamos a eles. A deputada estadual Isolda Dantas, do PT, o deputado estadual Alisson Bezerra, do Solidariedade, a professora doutora da UERN, Thelma Gugel, do PSOL, o geólogo e professor e ex-candidato a prefeito, o Gutenberg Dias, pelo PCdoB, o doutor Daniel Sampaio, do PSL, Ele continua no PSL. Ele não saiu porque não foi criado um novo partido. Sim. Então ele tem que ter uma legenda. Ele continua na presidência do PSL. E tem o empresário político, ex-candidato a deputado estadual e ex-candidato a vice-prefeito, Jorge do Rosário. 6 nomes pela oposição. E tem a prefeita Rosalba Ciarline, que, ao nosso ver, é candidata natural à reeleição. Então são 7 nomes no tabuleiro da sucessão municipal. 7, a prefeita é uma candidata natural e mais 6 nomes da oposição. Esses 7 nomes vão chegar às convenções com as suas candidaturas consolidadas? Provavelmente não. Eu diria que, pelo menos, quem eu acho que pode confirmar o nome até as convenções, pela oposição, o PSOL com a professora doutora Thelma Gugel, sim. Por quê? Porque o projeto do PSOL ele é muito claro. O PSOL vai construir uma nominata à Câmara Municipal para que essa nominata seja respaldada por um palanque majoritário no sentido de eleger pelo menos um representante ao Legislativo moçoroense. Então, como não tem coligações na proporcional esse ano, né, acabou nas eleições a partir de 2020, acabou coligações proporcionais, o pessoal não tem por que ir buscar uma coligação, já que não tem um projeto, eu diria, majoritário como prioridade. A candidatura do doutor Daniel pode ir também, pode ser que chegue inteira dentro do que ele propõe a debater com a população moçoroense. E aí nós temos o seguinte, nós temos a pré-candidatura de Isolda Dantas, que é uma determinação do PT nacional. A governadora Fátima Bezerra veio a Mossoró para lançar essa pré-candidatura. Então, é a certeza de que chegará lá, independentemente das condições de eleição ou não, mas vai. E aí nós ficamos com as possibilidades de Alisson Bezerra e de Jorge do Rosário. Portanto, vamos daqui a pouco iniciar o ano eleitoral, os debates vão se aprofundar, vão ficar muito mais intensos, e aí a gente vai acompanhar para e passo desse processo preparatório às eleições municipais de 2020. Pode ser falava, César? Já chegou a pergunta aqui, aliás, chegaram 2, e a deputada Larissa? A deputada Larissa, a ex-deputada Larissa Rosado, ela é filiada ao PSDB.
né? A ex-deputada tem a simpatia do presidente estadual do PSDB, o deputado Ezequiel Ferreira de Souza, que também é presidente da Assembleia Legislativa. Nós temos só que lembrar que o grupo da ex-deputada Larissa Rosado apoia a gestão municipal, apoia a gestão da prefeita Rosalba Ciarline. Evidentemente que em todo tabuleiro sucessório, em toda pesquisa eleitoral que busque nomes à Prefeitura de Mossoró, a deputada Larissa Rosado, por seu histórico, tem que estar lá presente. Ela tem que ser pesquisada, sim. Larissa Rosado disputou a Prefeitura de Mossoró desde 2004 até 2014, disputou 4 vezes. Disputou 2004 e 2008, enfrentando Fafá Rosado, que foi eleita e reeleita. Em 2012, ela enfrentou Cláudia Regina. Cláudia Regina foi eleita. E nas eleições suplementares, Larissa Rosado enfrentou Francisco José da Silveira Júnior, o Silveira Júnior, eleito prefeito. Nas eleições de 2016, nas últimas eleições, Larissa não disputou e apoiou a candidatura de Rosalba Ciarline. Evidentemente que dentro desse processo, eu não diria que o grupo da deputada Larissa Rosado chega a 2020 como chegou em anos anteriores. Né? Chega mais debilitado, chega mais sem uma envergadura maior para exigir um nome em chapa majoritária. E tem algumas dificuldades. Alguém poderia sugerir, Larissa poderia ser a vice na chapa da prefeita Rosalba Ciarline. E aí se questiona, será que uma chapa Rosado à Prefeitura de Mossoró seria uma chapa viável, seria uma chapa pesada? Muito embora que no passado nós já tivemos. Nas eleições de 1992, nós tivemos uma chapa Rosado à Prefeitura de Mossoró e foi uma chapa vitoriosa. Dilson Rosado, candidata a prefeito, Sandra Rosado, hoje vereadora, candidata a vice-prefeita. Venceu aquelas eleições suplantando a chapa apoiada pela então prefeita Rosalba Ciarline, formada por Luiz Pinto e pelo professor João Batista Xavier. Só que os tempos são outros, o cenário é outro. E aí, evidentemente, que esses personagens vão discutir dentro dessa realidade. E lembrando que, independente de sobrenome, as pesquisas que foram realizadas colocando o nome de Larissa, ela aparece em segundo lugar. Então, que tem força, que tem carisma, que tem voto. Né? Mas se vai estar, se vai ser candidata, aí só o tempo e a própria pode dizer. Exatamente. Verdade. Olha, mandar um abraço aqui, interagindo com a gente, Neném, no aeroporto, Dona Isabel, Macau também, sempre ligado com a gente. E o pessoal que participou fazendo pergunta, João Vitor, João Paulo também, João Neto e Ana Paula Leal. Valeu, todo mundo ligado com a gente, desejando Feliz Natal, e a gente agradece e retribui aqui a mensagem. O juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal lá do Rio de Janeiro, autorizou a quebra do sigilo telefônico de 29 pessoas que foram funcionárias do gabinete de Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual. As investigações são para investigar se essas pessoas recebiam sem trabalhar ou se davam o expediente. As investigações em relação ao senador Flávio Bolsonaro, elas têm que avançar. Nós não podemos aceitar, sob nenhuma hipótese, que o fato de ser filho do presidente da República haja barrigada dentro desse processo de investigação. Nós não podemos aceitar isso. Independentemente de qual seja o resultado que essas investigações possam apontar, nós temos que exigir, nós brasileiros, como cidadão de bem, e que queremos ver varrido da vida pública essa chaga que é a corrupção, nós não podemos ser lenientes, não podemos ser conivente com qualquer prática ilícita, qualquer prática que venha lesar os cofres públicos. Se o Flávio Bolsonaro cometeu erros, que seja investigado. Se apontar culpa, que seja condenado por isso. Nós não podemos esperar outra coisa, senão exatamente os rigores da lei. Bom, já que Edmundo abandonou totalmente as notícias da família real, né? Príncipe 2020 eu volto. Príncipe Philip, tem 98 anos, inclusive tem uma série no Netflix chamada The Crown, já está na 3ª temporada, que é elogiada pela própria família real, o que é muito raro de acontecer,
que conta bem aí a história da Rainha Elizabeth. O príncipe Philip já está com 98 anos. Deixou o hospital hoje, Edmundo. Vai conseguir passar o Natal com a família. Viu? Eu vi essa matéria ontem no Jornal Nacional. Bom, a gente vai para o nosso intervalo. Quando voltar, a gente já vai colocar ali a mensagem de Dr. Laíre. E depois da mensagem do Dr. Laíre, a gente volta aqui para continuar o Observador Político. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet, TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$ 17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Hoje eu não poderia deixar de participar do programa pela data significativa que nós vivemos, o dia do Natal, o dia do nascimento de Cristo. E nesse dia você tem tanto a pensar, tem tanto a imaginar, a projetar do que fará pela frente, que é importante também que a gente participe desses momentos. Simone gravou uma música que parece que caracteriza muito bem isso, quando ela diz, então é Natal. Nesse então está a chave para várias aberturas. Então é Natal, o que é que significa? Cada um pense, imagine aquilo que for possível. Mas o que eu queria deixar de mensagem, além do meu abraço, além da minha alegria de festejarmos mundialmente essa data, é dizer
que o cristianismo ainda é a mensagem mais forte de solidariedade que existe por toda parte. E eu tive a oportunidade de ver ontem, ou antes de ontem, um filme que me tocou. O filme é Dois Papas e mostra um diálogo entre o Papa Bento XVI e o então cardeal Bergoglio, que depois viria a ser o Papa Francisco. Antes, em termos de sentimentalismo, eu sempre tive na memória um filme, A Felicidade Não Se Compra, que eu vi na década de 60, quando vivia todos aqueles problemas de existencialismo da juventude, e eu vi naquele filme com James Stewart, que uma pessoa que tinha tanta dificuldade, tinha tanto sofrimento, enfrentava tudo com tanta naturalidade, com tanta galhardia, que os sofrimentos nossos não representavam nada. Nesse filme, Os Dois Papas, a mensagem principal que eu retirei da película foi que, mesmo você tendo pensamentos conflitantes, mesmo você tendo diferenças pessoais com quem quer que seja, o diálogo supera tudo isso. Nós tínhamos o Papa Bento XVI, o mais conservador possível, e no Papa Francisco, o mais liberal que se imagina. Pois bem, os dois se entenderam, e você pode até imaginar um Bento XVI ajudando e apoiando o Papa Francisco, na época cardeal Bergoglio, a ser o seu sucessor, o seu Papa, até renunciando para que isso acontecesse. Então, um grande abraço, muita paz para todos. Quem puder assista esse filme, ou na Netflix, ou no YouTube, que pode representar um presente de Natal pela mensagem que ele significa. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um Feliz Natal e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Ok, de volta, seguindo aqui o Observador Político, depois de Laíre trazer também a sua mensagem de Natal. O não pagamento do 13º salário em dezembro, que está acabando, configura o primeiro atraso salarial do governo de Fátima Bezerra. O governo do Rio Grande do Norte já tem em caixa parte dos recursos extras prometidos para 2019 e ainda assim não iniciou o pagamento dos salários atrasados, nem muito menos do 10º. Desta vez, os servidores da Ativa também terão de passar o Natal sem o 13º. O servidor já está há cerca de um ano sem receber os salários de novembro, dezembro e o 10º de 2018 e ainda deve passar os festejos de fim de ano sem ceia, sem comprar presentes para distribuir com a família, além de geladeiras e armários vazios. A situação é a mesma na Casa de Aposentados e Pensionistas. Esta é uma nota, uma informação do SINSP, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte, lamentando profundamente o cenário absurdo e de total falta de consideração ao povo potiguar pela sua governante, que diariamente trabalha em prol do funcionalismo público do próprio Estado, no caso, esta entidade. Enquanto isso, o governo do Rio Grande do Norte continua antecipando o salário dos cargos comissionados em detrimento do 13º dos servidores. A governadora Fátima Bezerra está mesmo na berlinda. Eu só discordo quando tentam fazer a gente acreditar que o salário não está atrasado. O salário está atrasado. Claro. Mas São 4 folhas. Tem 4 folhas em atraso. 4, né? Subiu para 4 porque o 13º, se bem que ela disse que o 13º paga a próxima semana. Mas não pagou. Né? Bom, mas dizer, Fátima não atrasou o salário. Está atrasado, gente. Está atrasado. Só não está atrasado, eu acho que é saúde e educação e polícia. Administração indireta, né? Está em dia. Então... Agora, o que me chama a atenção, e aí uma curiosidade, é que a administração indireta, né, que pega aí as autarquias, CAERN, DETRAN, enfim. No ano passado, o 13º foi quitado no dia 20 de dezembro. E nesse ano, esses servidores não receberam o 13º ainda.
Qual é a minha curiosidade? Minha curiosidade é que a governadora tirou a autonomia financeira das autarquias, da administração indireta, e trouxe toda para um cofre só. Não é? Então, o SINSP, ele levanta uma situação que o servidor precisa avaliar bem direitinho isso aí. O governo tem dinheiro em caixa. Né? E o próprio governo já disse isso, que tem dinheiro em caixa. Né? Por que não paga o 13º, por que não pagou o 13º dia 20? Está esperando por quê? Alguma coisa? Ah, não, nós vamos pagar junto com o salário de dezembro. Mas por que não paga o 13º logo dia 20? Quando chegar dezembro, quando chegar 30 de dezembro, que entrar o resto do dinheiro, paga a folha de dezembro. É isso que o SINSP está revoltado. Hoje o servidor público está com 4 folhas de salários atrasados, 2 de 13º, 2018 e 2019, o salário de novembro e de dezembro. A governadora Fátima Bezerra, ela não cumpre o dever dela, o dever de um governo. Qual o dever de um governo? O governo era para estar pagando, para ter iniciado a pagar, né, respeitando a questão da cronologia da conta. Em janeiro desse ano, o governo era para ter quitado a folha de novembro do ano passado. Em fevereiro, dezembro, em março, 13º salário de 2018. Foi o que o governo fez. Não, eu vou botar isso aqui dentro de um baú, vou fazer aqui promessas que eu sei que eu não vou cumprir, mas vou fazer promessa para engabelar o servidor público. Eu tenho o apoio dos sindicatos, eles não vão mexer comigo, não vão me trazer problemas. E aí eu vou pagar a minha turma em dia. Que turma é essa? Todos os comissionados do governo Fátima Bezerra estão rigorosamente em dia com os salários. Todos. 1º, 2º, 3º escalão. Então, Fátima priorizou o grupo dela e penalizou o servidor efetivo, penalizou o aposentado e pensionista. Né? Bom, é nessa toada que o governo caminha para terminar o 1º ano. Vamos rezar. E oxalá os deuses da administração pública não possam clarear a mente da governadora para que ela realmente venha tratar o servidor público como ele merece. Estava vendo aqui uma notícia sobre Sérgio Moro dizendo que o indulto de Bolsonaro substitui o indulto salva-ladrão de governos anteriores. E o coordenador da PGR, Procuradoria-Geral da República, disse que o indulto de Bolsonaro a policiais é um ornitorrinco jurídico. Está facilitando nossa vida, né, para compreender as coisas. Bom, aqui no vizinho estado do Ceará, o prefeito da cidade de Grangeiro, que era investigado por fraudes em licitação, o João do Povo, como ele era conhecido, foi morto enquanto caminhava vizinho a um açude que tem lá na cidade. E a cidade de Grangeiro fica ali próximo a Juazeiro do Norte. Então, mostra como ainda temos a violência aqui no interior do Nordeste. O interior do Rio Grande do Norte deu uma acalmada com relação a esse tipo de crime. Antigamente nós tínhamos muita briga de família, disputas políticas que terminavam em morte. Hoje em dia nem tanto. Mas o bagunço, né? Que ainda impera, né, no interior cearense, né? Até aqui mesmo, aqui no Vale do Jaguaribe, nós temos crime dessa natureza, né? Prefeitos, presidente de câmaras, vereador, enfim, brigas de família que acabam com mortes de lado a lado. Quem acredita aqui que o governo estadual possa estar guardando dinheiro para garantir o salário de dezembro, pois se paga o 13º e no final do ano não tiver o dinheiro do mês? O governo tem guardado 123 milhões da venda da conta única do Banco Brasil. O governo tem 180 milhões da receita antecipada do royalties de petróleo. Você soma aí e aí você tem ideia quanto é que dá. E aí o governo vai receber agora mais 160 milhões da seção onerosa do pré-sal. Eu estou falando que só de receitas extras. 3 receitas extras que o governo tem somado. Então, realmente, o que o SINSP diz é verdade, tem dinheiro em caixa, só que o governo está querendo, está querendo fazer
uma propaganda em cima do sofrimento do servidor público. Ou seja, pagar de uma vez em dezembro e 13º salário para dizer assim, olha, eu sou bom, paguei o salário de vocês para você ter um Réveillon melhor do que teve no ano passado. Acho que é por aí. Pois é. E lá em Pernambuco, a gente teve aqui uma chuva grande semana passada, né? Mas nós não temos morros aqui em Mossoró, nós não temos comunidades inteiras construídas em barrancos. Lá em Recife houve um deslizamento, morreram 5 pessoas. Esse tipo de noticiário a gente vê para o lado de Recife, Salvador, Rio de Janeiro, nem se fala. Isso me trouxe uma curiosidade. Na época que Mossoró tinha carnaval de rua, nós tínhamos uma escola de samba chamada Malandro do Morro. De que morro? Eu cresci com essa dúvida. Malandro do Morro, que morro? Mossoró não tem morro. Mas eu gostava, o menino eu ia na época era na Coronel Gugel, né? Desfile de escola de samba, de blocos. Eu contava os dias para chegar ao carnaval, para sentar ali naquela baluarte ali da casa vizinha, o Pax, para ter uma melhor visão do desfile carnavalesco de Mossoró. Aquilo para mim era tudo. E vocês vão fazer o que hoje, noite de Natal? Olha, eu vou jantar em família. Vou jantar em família. Vamos jantar em família, tudo, família e amigos, vamos estar juntos. É o que a gente faz. Eu quero dizer que faltam 3 minutos para acabar o programa e eu cheguei aqui. Eu já estava pensando que era o 13º do governo do estado. Não, é porque eu cheguei aqui até um pouco agitado, sabe? Esse negócio de jantar, às vezes eu tenho essa depressão aí. Mas é que aqui durante o programa eu engatei agora um ponto morto e eu estou relaxado, estou até preguiçoso já. Pode falar aí para terminar o programa, eu vou só falar no sorteio. Depois eu fico muito empolgado quando tem um jantar. Eu fico muito satisfeito. Eu acho bom. E não só a questão da confraternização. Eu gosto de fazer oração e eu fico bem reflexivo nesses dias, assim, pensando muito no que fiz, no que poderia ter feito. Além da reflexão, o bom desses dias também, quando se junta a família, é a resenha. Não? Olha, e quem quer o Natal ir à igreja e rezar, olha, nós temos missas nas paróquias de Mossoró. E aí é só entrar no site da Diocese de Mossoró, que lá tem a relação de todas as missas, os locais, os horários. E aí você pode fazer a opção para a igreja mais próxima. E quem quiser orar nesse momento, rezar um pouco, assistir uma missa, tem essa opção em todas as paróquias da Diocese de Mossoró. Eu digo logo, na Catedral tem missa às 7h hoje, amanhã às 7h. Hoje na São José tem às 18 horas, amanhã às 17. Na Nossa Senhora da Conceição, hoje e amanhã às 19 horas. Santuário de Santa Clara, hoje 19 horas, amanhã 17 horas. São João Batista, hoje 19 horas. Paróquia Sagrada Família, hoje às 18 horas e tem 19h30. E amanhã 19h30. São Paulo, hoje 19 horas, amanhã 17 horas. São Manuel, hoje 19, amanhã 17. E Matriz do Menino Jesus, hoje 18h30 e amanhã 10 horas da manhã. O amigo está dizendo aqui, diga aí a César que o morro é o alto do louvor. Sim. Doutor Joel Borba, grande doutor Joel. Obrigado aí pela informação. Grande abraço, está ligado aqui com a gente. Um morrinho. Valeu, Joel, um abraço, amigo. Fazer o sorteio aqui do livro. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Deve ser aquele, eu morri ali na caixa d'água, né, da Caerne. Damon Hill de Sá. Voltou a ganhar. Olha aí. Damon Hill de Sá, voltou a ganhar. Fazia tempo. Ele é um piloto, né? Fórmula 1, né? Piloto aí. Valeu, Damon Hill. Pode pegar o livro, você sabe. Uma manhã feriada, você pega na 93 ou aqui na nossa TV na quinta-feira, ok? A todos uma boa tarde, um Feliz Natal, um bom feriado e que Deus esteja na paz e no coração de todos e de cada um de nós. Tchau, até quinta-feira. Olha, eu trouxe o Santo Oscar Romero para encerrar minha participação na edição de hoje do Observador Político. Ninguém pode celebrar um Natal genuíno sem ser verdadeiramente pobre.
o autossuficiente, o orgulhoso, aqueles que, por ter tudo, olham os outros de maneira sobranceira, aqueles que nunca precisam de Deus, para esses não haverá Natal. Apenas os pobres, os famintos, os que precisam de alguém que venha em seu auxílio, é que terão esse alguém. Esse alguém é Deus, Emmanuel, Deus conosco. Uma boa tarde a todos, Feliz Natal e até sexta-feira. Quinta-feira, 26. Até quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos um bom Natal, uma boa ceia. Tire um tempinho para refletir sobre o que fez, o que poderia ter feito de melhor e vamos nos esforçar para que a gente possa melhorar a cada dia. Feliz Natal a todos. Quinta-feira o Observador Político estará de volta, se Deus quiser. Olá,